Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Sinais de Luz. Iniciamos esse vídeo com uma prece a Deus e a Jesus, agradecendo a vida, agradecendo a força, a coragem e a fé que se renova em nós todos os dias, alicerçadas por seu imenso amor por todos nós, seus filhos. Que estejam sempre conosco, sendo a base que edifica nossas ações, diante de todas as situações que envolvem viver. Que assim seja. Hoje eu vou falar sobre a doutrina espírita. A doutrina espírita foi codificada por Allan Kardec e está fundamentada na existência dos espíritos, suas manifestações e ensinamentos. A base da doutrina se encontra em 5 obras principais, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Existem outros livros dentro da doutrina, mas estes são considerados os básicos. Nós que escolhemos a doutrina espírita, somos denominados espíritas ou espiritistas. Denominação esta criada pelo próprio Kardec para os adeptos da doutrina dos espíritos. Eu vou fazer uma pequena observação com relação à diferença entre os termos espírita e espiritualista, porque existe certa confusão a respeito. Espíritas são os adeptos da doutrina espírita, os que seguem os ensinamentos dos espíritos através das obras codificadas por Allan Kardec. Espiritualistas são aqueles que acreditam na existência dos espíritos e interagem com eles de outras formas e em outros tipos de segmentos religiosos. Muitas vezes, para identificarmos nossa religiosidade, acrescentamos ao termo espírita a palavra kardecista. É claro que não há necessidade disso, já que o termo, como falei anteriormente, foi criado pelo próprio codificador do Espiritismo. Mas eu achei importante observar isso. E importante também esclarecer que esta observação que eu estou fazendo sobre a diferença entre os termos não significa nos colocarmos em escala maior ou menor de importância ou verdades. Não é isso. Antes de me tornar adepta da doutrina espírita, eu era espiritualista. Não frequentava nenhum segmento religioso nesse sentido, mas acreditava que dentro de nós havia um espírito, uma alma que nos ligava a Deus de forma mais profunda e forte. A doutrina espírita só veio reforçar e embasar algo em que eu já acreditava. Todos os caminhos que levam a Deus são importantes, sejam eles quais forem, sejam em que segmento religioso você escolher. Dando sequência ao nosso tema, em uma das obras básicas, o Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos no capítulo 6, no item 3, um ensinamento dos Espíritos que fala sobre o Consolador Prometido, que faz parte do livro do Apóstolo João, ou seja, está nas Escrituras. Este ensinamento diz assim: se me amam, disse Jesus, sigam os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai que envie outro Consolador para que fique eternamente com vocês. Será o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas todos o conhecerão, porque ele sempre estará ao lado dos homens. O Consolador, que é o Espírito da Verdade que meu Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas
e fará com que você se lembre de tudo o que eu já havia falado. Essas foram palavras de Jesus. O Espiritismo é um ensinamento coletivo. São vários os espíritos que contribuíram com estes ensinamentos da doutrina e também instruções nesse intercâmbio com os médiuns e que Kardec codificou. São Luís, Santo Agostinho, Platão, Sócrates, Fénelon, entre outros. E um destes muitos espíritos assina os textos que nos traz como Espírito da Verdade, o que nos dá a confirmação de que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Mas por que Consolador? Porque todos os seus ensinamentos nos trazem consolo, através de uma linguagem simples e clara, nos dando respostas aos nossos questionamentos sobre a existência e tudo o que a envolve. No Livro dos Espíritos, nós encontramos os princípios da doutrina espírita por meio de perguntas devidamente respondidas e esclarecidas pelos Espíritos. Também encontramos várias instruções dos Espíritos que vêm nos trazer esclarecimentos e nos convidar à prática do Evangelho. Estes ensinamentos e instruções tiveram várias fontes, em vários lugares diferentes, onde haviam encontros de médiuns. Isso ocorreu para que não houvessem privilégios de comunicações e para que se pudesse perceber a veracidade desses intercâmbios, pois espíritos em diversos locais, através de diferentes médiuns, davam as mesmas respostas nos questionamentos que lhes eram feitos. As comunicações foram recebidas de aproximadamente 1000 centros espíritas espalhados em vários pontos da Terra, através de médiuns que nem se conheciam. Desta forma, trouxeram bases sólidas para a doutrina espírita. O Livro dos Médiuns nos traz esclarecimento sobre a mediunidade usada nessas comunicações com os espíritos. E também serve de guia de conduta para quem quer servir através do uso da ferramenta chamada mediunidade. Nele encontramos excelente conteúdo para nós médiuns entendermos esse instrumento de trabalho e nunca esquecermos de que se trata de compromisso sério a utilização deste meio de intercâmbio com os espíritos, e não de uso incorreto para benefício próprio. Também traz vários outros ensinamentos proveitosos para nós. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra essencialmente moral, que nos ensina como devemos nos comportar se nos declaramos cristãos, trazendo os ensinamentos de Jesus, ou seja, nos relembrando tudo o que Jesus já havia dito. Nos leva a uma educação ou reeducação moral baseada nas leis de Deus, nos levando a um compromisso de melhoramento e evolução espiritual, o que consequentemente nos leva também a uma evolução material. Porque compreendendo a vida no sentido universal, nós aprendemos a viver como verdadeiros cristãos e filhos de Deus. O livro Céu e o Inferno fala sobre a justiça divina segundo o Espiritismo. Nos esclarece melhor essas questões sobre o resultado de nossas ações e para onde essas ações podem nos levar. Fala sobre o céu, purgatório e inferno, e as recompensas e penalidades de uma forma mais esclarecedora, e tirando o véu que encobre nossas crenças limitantes
a respeito da morte. E a Gênese traz ensinamentos sobre a formação dos mundos e de toda a criação. Fala sobre os milagres e também sobre as previsões das coisas futuras. Então todos esses livros, cada um em seu formato, têm como objetivo nos trazer o entendimento sobre de onde viemos, quem somos, como devemos viver, para onde iremos, entre tantas outras coisas. Também vem nos mostrar que não estamos sozinhos nesse mundo. E é claro, vem reforçar os ensinamentos de Jesus, devidamente fundamentados nas leis de Deus, por meio de uma linguagem de fácil compreensão. A partir do momento em que conseguimos compreender todo o processo que envolve o verdadeiro sentido da vida, a consequência é a aceitação de que tudo está certo. E dessa forma, aprendemos a absorver, de forma correta as alegrias e tristezas que fazem parte da nossa vida, da nossa encarnação. A doutrina espírita nos mostra com toda a propriedade de um farol espiritual os caminhos para vivermos uma vida baseada em verdades, não em ilusões e mentiras, como temos feito. Nos ensina que se realmente nos intitulamos cristãos, temos que agir como um cristão, um seguidor fiel de Cristo. E isso independente de qual segmento religioso nós escolhemos seguir. Porque a doutrina espírita não veio para ser definida como a religião do futuro, deixando para trás todas as outras religiões. Não! A doutrina espírita veio para nos mostrar como sermos bons, vivermos e praticarmos o bem em todos os sentidos. Atingirmos o propósito de nossa existência, evolução. E evolução envolve toda a criação de Deus. A crença só é um meio para nos ajudar nessa tarefa. A doutrina espírita não veio para arrebanhar pessoas para se tornarem espíritas, como se o único caminho fosse esse. Ela veio para todos. A promessa de Jesus sobre o Consolador prometido foi feita para todos nós, para todos os filhos de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, ele é o único caminho que nos leva a Deus. Isso a doutrina espírita, através de seus valiosos ensinamentos, também nos mostra. Bom, eu poderia ficar mais tempo falando a respeito dessa doutrina maravilhosa que eu escolhi, mas teremos outras oportunidades de encontros através deste canal. E eu vou procurar, em respeito a todos, trazer a mesma simplicidade que a doutrina espírita traz nos temas que vou compartilhar com vocês. Para encerrar esse vídeo de hoje, eu deixo as seguintes frases. Jesus disse: não vim destruir a lei, mas cumpri-la. O Espiritismo diz: não vim destruir a lei cristã, mas executá-la. Muito obrigada pela atenção. Abraços. Até o próximo encontro. E que Deus abençoe a todos nós.